Boa tarde, pessoal do sexto ano. Esta semana trabalharemos com as propriedades da igualdade, ou seja, vamos enfocar as operações inversas. Então, pessoal, agora nós vamos estar trabalhando com o valor desconhecido. O que é esse valor desconhecido? É a incógnita. Quando você ouvir falar na palavra incógnita, ou seja, é o valor que você vai ter que descobrir, né, quanto ele vale, ok? E para a gente fazer isso, a forma mais fácil que a gente encontra o valor desconhecido ou uma incógnita é fazendo a operação inversa. O que é a operação inversa mesmo? É o contrário, ok? Por exemplo, o contrário da adição é a subtração, ou seja, a operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão, tá? Da subtração é a adição e da divisão, o inverso da divisão é a multiplicação, tá? Por isso, quando a gente sabe a multiplicação, sabe a divisão, né? Porque uma é o contrário da outra, é o inverso da outra, certo? Então, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos, olha. No primeiro, aqui a gente tem quadradinho mais 3 igual a 9. Então, eu vou colocar um quadradinho de um lado sozinho aqui, ó, quadradinho igual. Vou pegar o 9, que tá após a igualdade, nós temos o número 9. Então, ele desce aqui, o mais, ele vem para cá menos, ó. Se é mais 3, aqui vai ficar menos 3. Quadradinho é igual a 6. Ou seja, aqui, ó, a operação que é a adição, e aqui eu fiz a subtração, ou seja, o inverso. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo, né? A incógnita pode variar, ela pode aparecer, como eu disse para vocês, aqui em forma de quadrado, aqui ela apareceu em triângulo, né? Então vai ficar, ó, triângulo menos 8 é igual a 6. Eu não sei quanto que vale esse triângulo, eu tenho que descobrir o valor dele. Então, eu vou colocar triângulo igual, né? De um lado sozinho, triângulo igual. Vou pegar o número que está após a igualdade aqui, ó, que é o 6. Vai ficar 6. Agora aqui menos, vem aqui, menos 8, aqui fica mais 8. Na outra linha eu vou colocar quadradinho de novo, igual, e vou resolver. 6 mais 8, 14. Se eu substituir o 14 no lugar do quadradinho, eu vou diminuir 14 menos 8, vai dar 6, né? Então, a minha igualdade está correta, ok? Aqui a mesma coisa, com o círculo, olha. Círculo vezes 5 é igual a 30. Então, como que eu vou descobrir o valor desse círculo? Evidentemente, eu posso fazer o cálculo mental, porque se eu sei a tabuada, evidentemente eu vou saber que 6 vezes 5 é 30. Mas se eu posso descobrir de outra forma? Posso. Como que eu vou fazer? A operação inversa. Então, círculo igual. Vou pegar o primeiro número após a igualdade, que é o 30. 30. Agora, o contrário aqui, o inverso da multiplicação, divisão. Então, troco o sinal. Aqui é vezes, aqui fica divisão. 30 dividido por 5. Círculo é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6, certo? E aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui tem uma divisão. Então, eu vou passar para multiplicação. Então, olha, quadradinho dividido por 4 é igual a 6. Quadradinho é igual a 6, vou pegar o 6 porque ele é o primeiro número que está após a igualdade, dividido, troco por vezes, 4. Quadradinho é igual a 6 vezes 4, 24. Se eu quiser ver se está certo, eu jogo 24 no lugar do quadradinho. E vou fazer a conta. 24 dividido por 4 é igual a 6. Aí eu tenho certeza que meu cálculo está correto. Ok? Então, aqui no número 1, nós temos uma sequência, né? Nós vamos fazer as continhas e jogar o resultado, né? Na sequência aqui. Então, eu tenho 12 vezes 3 vai dar 36. Então, eu coloco 36. O 36 eu vou dividir por 6 e eu coloco o resultado aqui. Desse resultado, eu vou somar mais 156. Aqui finaliza.
tá? Aí eu venho aqui, ó, 12 vezes 7, coloco o resultado. Desse resultado eu vou diminuir 24, coloco o resultado. Do resultado que sobrou aqui eu vou somar 102. Observa que o mesmo resultado que vai dar aqui, tem que dar aqui também. Aqui vai dar um número que vai fechar essa operação e essa aqui. Se der o mesmo resultado, é porque você calculou certo, ok? E presta muita atenção, porque isso aqui, gente, se você errar um cálculo, você erra os outros todos, tá bom? Bastante atenção aí na hora de calcular, certo? Bom, a número 2 está pedindo complete os quadrinhos com as operações que tornam verdadeiras as igualdades. Então, eu coloquei o exemplo aqui, ó, tá igualzinho lá na atividade. Eu tenho 18, tá? Tenho 2 igual a 9. Lá não vai aparecer esse sinal, você vai ter que descobrir, né, qual o sinal que você vai colocar na igualdade para que esse resultado seja verdadeiro, tá? Então, se eu colocar 18 mais 2, não vai dar 9, né? Se eu colocar 18 menos 2, também não vai dar 9. Então, é isso que você tem que descobrir. No quadradinho, você vai colocar apenas o sinal, né? Para descobrir que esse resultado seja verdade, tá? Então, o que você vai colocar? Apenas completando o quadradinho com o sinal ou de mais, menos, vezes ou divisão, tá? Então, aqui para fazer no número 2 é isso, bem simples também, tá? Basta prestar atenção e pensar um pouquinho. Então, pessoal, aqui no número 4, você vai calcular o valor da incógnita aqui, ou seja, o valor desse quadradinho. Na letra A, eu tenho 5 vezes quadradinho, que é igual a 75. Então, eu vou calcular o valor do quadradinho. Então, do mesmo jeito que mostrou nos exemplos lá. Então, quadradinho é igual, vou pegar o 75, abaixo ele. Aqui, ó, se é vezes 5, o contrário de vezes, ou o inverso de vezes, é divisão, né? Então, 75 dividido por 5. Quadradinho é igual a 15. Se eu dividir 75 por 5, eu vou encontrar o valor 15. E se eu jogar o 15 aqui, ó, no 5 vezes 15, eu vou encontrar o 75. Então, é onde eu tenho certeza que meu cálculo está correto, bom? Número 5. Calcule o valor do espaço em branco para as igualdades a seguir. Então, o espaço em branco aqui é o quadradinho. Então, eu tenho 15 mais quadradinho, que eu não sei quanto que vale, é igual a 10 mais 8. Aqui eu já tenho uma conta completa, ó. Se eu somar 10 mais 8, quanto que eu vou encontrar? 18, né? Então, aqui eu tenho só 15. 15 para chegar em 18, faltam 3. Então, aqui no quadradinho eu vou jogar o número 3. Se eu somo 15 mais 3, é igual a 18. 10 mais 8 é igual a 18. Então, 18 é igual a 18. Então, essa afirmativa aqui é uma afirmativa verdadeira. Então, se eu somar 15 mais 3, 18, é igual a 10 mais 8, que é igual a 18 também, tá? Então, isso é uma afirmação de uma verdadeira igualdade, tá? Que um resultado de uma operação é igual ao resultado da outra operação, ok? E a número 3, que eu não falei, né, não dei o exemplo, ela é um pouquinho só leitura e interpretação para vocês pensar um pouquinho. Então, eu só vou dar um exemplo lá, vocês vão olhar, tem 5 alternativas, está em algarismo romano lá, inclusive, né? O primeiro é 8 vezes 4 é igual a 4 vezes 8. Será que isso é verdade? Você vai ter que calcular o valor das duas contas. Se der o mesmo resultado, isso aí é verdadeiro. Se o resultado for diferente, é porque é falso, tá? O número 2, 14 dividido por 0 é igual a 0. Será que essa afirmação é correta? Existe divisão por 0? Né? Então, é coisa para se pensar. Então, você vai analisar item por item aí, ó, e vai ver quais são as verdadeiras. E aí, lá na letra A, B e C, vocês vão ler quais as sentenças que são verdadeiras,
tá? Ficou um pouquinho separado o número 5, mas o 5 é junto lá, tá? O espaço ficou meio fora de formatação, mas esse V aí, que é o 5, que é o algarismo romano, fala o quociente de 23 dividido por 4 é um número natural. Aí você vai lá no seu livro didático, qualquer coisa, ver quais são os números naturais, nós já falamos sobre isso. Semana que vem a gente vai reforçar, tá? Os números naturais são os números indo-arábicos, são os números do nosso sistema de numeração decimal. E se você fizer essa divisão aí, 23 dividido por 4, será que vai dar um número natural? Aí então você vai analisar cada caso e marcar um X aonde você acha que está correto, certo? Então, as atividades da quinta semana são essas. Façam, refaçam, leiam, prestem atenção, tá? São bem simples essa semana, tá bem tranquilo, mas qualquer coisa que vocês precisarem, essa semana a gente vai estar fazendo avaliação diagnóstica. Às vezes vocês vão perguntar, tirar alguma dúvida, eu não vou poder responder na hora porque eu vou estar aplicando prova, tá? No grupo lá, nas orientações já foi falado isso para vocês. Porém, assim que eu terminar, assim que eu tiver disponível, eu tiro as dúvidas e respondo para vocês, tá bom? Então, bom estudo, aproveitam essa semana, façam com bastante capricho essas atividades. Lembrando, copia de caneta azul ou preta, tá? Nada de caneta colorida, caneta vermelha, para ficar o caderno bem organizadinho. Observe os espaços e façam com bastante capricho as atividades de matemática, que assim que a gente voltar no regime presencial, esse caderno vai ser avaliado também. Que eu espero que a gente não demore para a gente estar todos juntos, né? Trabalhando presencialmente, tá bom, gente? Então, um abraço, fica com Deus e uma ótima semana para vocês.